gente, estamos aqui para mais uma gravação, um episódio do nosso Pode Inovar na Amazônia. Hoje a gente vai receber uma pessoa muito querida, professor, biólogo, tecnólogo da nossa querida UEA, uma pessoa que tem uma história sensacional. Eu considero uma entrevista muito bacana que a gente vai fazer hoje. Seja bem-vindo aí, professor Antônio. Obrigado. É um grande prazer te receber aqui, né? Tenho certeza que as pessoas vão gostar muito da entrevista. Você tem muito a falar, você tem muito conhecimento a passar para os nossos ouvintes aí, nossos telespectadores, nossos amigos aí de inovação, tecnologia e de sustentabilidade. Professor, o primeiro bloco que a gente abre o nosso Pode Inovar na Amazônia primeiro falar um pouco da tua vida, do teu caminho até chegar nessa entrevista. Então, e eu particularmente sei um pouquinho dela e achei muito interessante. Gostaria que tu passasse um pouquinho para o pessoal de casa aí, contando o teu currículo, a tua história de vida e as peripécias tuas até chegar esse momento, professor. Seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo e obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui para passar um pouquinho da minha experiência. A experiência de 43 anos de serviço público e 40 anos como professor entre o TAM e o UEA. Então, são 40 anos de magistério, né, do terceiro grau, na academia, na universidade, onde eu pude experienciar vários momentos interessantes dentro dessa minha carreira. Desde o início dela, ela foi o início da minha carreira foi bastante interessante porque eu era técnico à época da antiga UTAM. Como técnico, eu queria finalizar um dos cursos que eu fiz biologia na UA, que hoje é a UFAM, e eu fiz tecnologia da madeira, que era tecnologia florestal, na antiga UTAM também. Então, eu fui graduado 2 vezes. E naquela época eu já pensava em fazer estudos com plantas da Amazônia. Então fui para finalizar o meu TCC, que antigo já naquela época já tinha TCC, né, 1982, e fui para Belém do Pará. Porque queria ir para um grande centro finalizar o meu TCC, ou iniciar meu TCC. E aí eu iniciei meu TCC no Museu Paraense Emílio Guild. E era para eu ficar 6 meses no museu, fazendo toda a experiência, tendo toda a experiência da ciência, da pesquisa em si, da Amazônia. E eu fui convidado, nesse inteirinho, eu fui convidado para ir uma excursão internacional chamada Projeto Flora Amazônica, com o Jardim Botânico de Nova York e o Museu Paraense Emílio Guild. E lá eu fui para a Serra dos Carajás, passei 2 meses na Serra dos Carajás, e a partir dessa experiência de estudar o ambiente, né, da Serra dos Carajás, que nós denominamos de Campina de Canga, porque tem muito ferro, né? E aí eu publiquei com um colega meu do Museu Paraense Emílio Guild a primeira experiência, né, ecológica dentro da Serra dos Carajás. Foi o primeiro produto, a primeira produção ecológica, né, da Serra dos Carajás, caracterização da vegetação de canga, que nós denominamos. E aí nós publicamos isso na revista do Museu Paraense Emílio Guild. E também eu fui selecionado naquela época, com 23 anos de idade, para ir para o Jardim Botânico de Nova York, para passar um ano no Jardim Botânico de Nova York. E foi uma experiência incrível na minha vida. Enriquecedora, né, professor? Enriquecedora, né? Eu comecei meus estudos científicos, de pesquisa mesmo, foi no museu, lá no Jardim Botânico de Nova York. Lá eu iniciei todo o meu estudo, que serviria mais tarde para ser minha dissertação de mestrado, né, quando eu retornei para o Brasil. E aí eu já começo a vislumbrar a oportunidade de realizar meu mestrado aqui no Brasil. E aí iniciei meu mestrado na Unicamp, uma grande universidade. Naquela época, 1986, 87, eu estava na Unicamp e finalizei o meu mestrado
numa universidade, que foi na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde eu finalizei o meu mestrado e defendi minha dissertação de mestrado. Obviamente, voltando para cá, para Manaus, eu já era professor e continuei orientando meus alunos, né, em bolsa de iniciação científica. Eu orientei mais de 30 alunos, né, nessa pesquisa da Amazônia. Publiquei um livro, aí criei a coragem, publiquei um livro sobre o estudo dendrológico das árvores da Amazônia Ocidental, do Juruá. Eu tinha também Sensacional. uma possibilidade de, na época, eu dividia a minha consultoria empresarial na área ambiental com a universidade, com a academia, né? Então eu tinha uma empresa de consultoria na área de meio ambiente, onde eu pude ter a oportunidade de ajudar vários alunos a irem para Carauari, no Juruá, para realizar pesquisas básicas, né? Pesquisas realmente científicas, e dessa experiência nós publicamos. Eu publiquei com meus alunos, né, um livro sobre estudo de manejo florestal. Naquela época a gente já realizava manejo florestal sustentável, né? Nós fomos contratados para uma grande empresa do sul do país, a Plub Agroflorestal. Então nós tínhamos toda a possibilidade de levar nossos alunos, pagar a passagem aérea, dar o melhor para os nossos alunos, e eles tiveram essa experiência durante vários meses lá na floresta de várzea, né, de Carauari. E aí, a partir desse momento, nós começamos também a ter uma experiência de consultoria, né, de consultoria na área de meio ambiente, e vários projetos ambientais nós desenvolvemos e demos essa consultoria, né, principalmente. Depois a gente vai comentar sobre a consultoria para o projeto Civan na Amazônia, a consultoria dos shoppings, tanto Ponta Negra como a consultoria do Shopping Manauara, que foi, naquela época, 10 anos atrás ou 15 anos atrás, 20 anos já, né? O Manauara foi inaugurado em Manaus e deu uma grande repercussão dentro do estado do Amazonas, porque as pessoas diziam que aquela área era uma floresta. E eu dizia que era uma capoeira, porque aquilo tudo foi plantado pela família Cruz. Todas as castanheiras, né? O buritizal já existia naquela época lá era uma vegetação natural, né? Era um vale ali. Então, era uma vegetação natural que hoje nós temos um shopping rodeado, né, por um Professor, ambiente... vou te interromper, mas é dentro do tema. É sensacional aquela área ali do Manauara, que é uma mini floresta ali no meio, na praça de alimentação. Foi você que idealizou? Conta um pouco para a gente sobre isso. O projeto foi idealizado. Na realidade, eu estou fazendo uma propaganda do Shopping Manauara aqui, porque o shopping, eu tenho uma relação afetiva muito forte, né, com a construção daquela área. Então, a minha relação com aquele buritizal é muito forte, porque quando eu participei de todo o projeto do Manauara, e na época nós fomos convidados a ser consultor do shopping desde a compra do terreno. Então foi um projeto com um biólogo desde o início. Então um projeto sustentável. Né? Um projeto sustentável. Pensamos em sustentabilidade desde a construção. Preservar, né? Preservar a vegetação natural naquilo que a gente poderia preservar. Os buritizais, uma parte do buritizal, quando ela foi suprimida, nós fizemos também uma doação de todos os buritis, o fruto já maduro, né? Nós não vendemos, nós doamos tudo para uma empresa que fabricava sorvete aqui em Manaus. Nós doamos as peças, algumas árvores que foram cortadas, nós reaproveitamos, e houve uma contratação de artesãos locais, né? Existiu uma cooperativa ali na Recife, que eles foram contratados para fabricarem peças a partir do material da vegetação das árvores que uma reciclagem, cortadas. Né? Foi feita foi feita uma reciclagem, uma reengenharia. Naquela época a gente nem falava em reengenharia, mas foi feita toda uma reengenharia,
E usamos o quê? A sustentabilidade, né, do shopping. O shopping, nós, além de conservarmos aquele brutizal, o shopping recebeu uma certificação de sustentabilidade de shoppings no Brasil, né? Então, o shopping foi o primeiro shopping da Amazônia a ter essa característica, né, de certificação sustentável, né, para shoppings no Brasil. Então, a preocupação era muito grande, né? Naquela época, a gente já falava em sustentabilidade e nós tínhamos uma preocupação de conservar não só as árvores do espaço, daquele espaço do shopping, né, ao entorno do shopping, como replantar também algumas árvores. Nós fizemos vários replantios de árvores. Aquela frente do Manauara toda foram replantios, né? A Bio, ninguém nunca fez um replantio de uma árvore frutífera, e nós fizemos do Abio, nós fizemos de outras plantas também. Então, tudo isso é uma experiência. Nós lançamos aqui no estado do Amazonas, aqui em Manaus, um programa de plantio do pau-pretinho. Hoje o pau-pretinho é conhecido, porque eu orientei uma aluna, a Luciana, me lembro muito bem o nome dela, para produzir semente do pau-pretinho. É uma árvore super comum hoje dentro daqui de Manaus e que serve como uma árvore para arborização urbana, né? Então ela hoje é utilizada como uma árvore para estacionamento, uma árvore para casas, né? Então é uma árvore ornamental, bonita, produz flores amarelas, e foi o nosso primeiro estudo. E lançamos uma campanha, hoje a prefeitura e todos os órgãos ambientais e também empresas privadas produzem o pau-pretinho, que tem uma germinação muito rápida. Em 3 dias a semente já está germinando e em pouco tempo, em 1 ano, a árvore se torna já uma árvore que pode ser utilizada como ornamental para estacionamentos, para casa e etc. Então, assim, a gente tem, desde o início nós trabalhamos com sustentabilidade. Projeto que nós iniciamos lá atrás, em 2000 e alguma coisa, nós também produzimos um plano de manejo sustentável, né, para uma grande empresa do sul do país. Então a gente vem trabalhando com sustentabilidade. Professor, o senhor me comentou sobre o Shopping Ponta Negra também. O Shopping Ponta Negra também, nós realizamos o estudo do Shopping Ponta Negra. Nós realizamos a nova Ponta Negra, quando a Ponta Negra, na época do governador Amazoniano Mendes, sofreu uma mudança, né? A praia ficou muito mais extensa, né? Fizemos uma arborização em torno daquela via principal, que não me chama, Jorge Teixeira, Avenida Jorge Teixeira, e aí Coronel Jorge Teixeira, e aí nós fizemos todo o estudo ambiental da Ponta Negra, né? Então foi também uma outra consultoria que nós prestamos, e vários, né? O viaduto daqui ao lado, né? O viaduto aqui da Recife. Da Recife, não, o viaduto aqui da Paraíba, né? Ele também foi um projeto ambiental nosso, né? Nós fomos consultores da Camargo Correia, que produziu alguns viadutos aqui em Manaus, que construiu alguns viadutos aqui em Manaus. Então, assim, nós temos vários... Professor, é legal, eu estou muito feliz, né? Você está dando aí, pra vocês terem uma ideia de como é importante a sustentabilidade, né? Então, você vai fazer um grande empreendimento, os empresários começam a procurar consultores do nível seu, né? Que uma pessoa da área, rodada, com a preocupação já de sustentabilidade. Isso é muito legal. Seja no reaproveitamento de uma árvore, seja numa criação de uma área específica. E é muito legal, gente. Eu estava conversando com o professor nos bastidores da nossa entrevista, que um dos motivos que me fez criar esse podcast, que a gente tenha o prazer de estar com vocês aí, é a ideia de que se pode sim ter tecnologia, se pode sim ter inovação, mas essa sustentabilidade, a preocupação com o nosso planeta, é importante a gente galgar isso junto, né, professor? Eu vou te dar um exemplo. Nós iniciamos dentro da antiga UTAN várias campanhas na época do dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Nós pegávamos os nossos alunos para fazer plantio em vários locais, utilizávamos... fizemos um programa de
de plantio de umas árvores chamada... puxa vida, eu sei que nós convidamos o Celdo Braga, que era o nosso instrumentista e cantor, né, de músicas da região, e nós fizemos uma campanha ambiental. Porto de Lenha, tu nunca serás Liverpool. E aí nós fizemos lançamos um CD ambiental, né, com a Sulframa. A Sulframa foi nossa parceira também, com o Celdo Braga. Então, assim, nós já trabalhamos muito essa área da sustentabilidade. E eu sempre vislumbrei, que eu vejo que eu dei uma consultoria para uma empresa local, era a Cristal Engenharia, que construiu um prédio na Avenida Jacira Reis, né? O prédio seria totalmente sustentável. Agora você vê uma empresa como a Ingeco, fazendo propaganda de algumas empresas, que eu fui consultor também, a Ingeco está construindo vai construir um prédio chamado um prédio sustentável, completamente sustentável, vai se chamar Botânica, né? Então, assim, lá ao lado do shopping Amazonas Shopping. Então, assim, a sustentabilidade hoje, inclusive a ESG, né, que é a sigla hoje que está se falando muito, e todas as empresas estão utilizando essa sigla da sustentabilidade hoje. O mundo clama por sustentabilidade, você tem uma ideia, né? Nós estamos vivendo uma época agora, a gente está sentindo, né, o quanto a seca está afetando, né, os nossos ribeirinhos, né? Não tem mais como chegar alimentos em alguns municípios já do estado do Amazonas. Estamos vivendo uma seca, uma das piores secas do mundo. Você tem, né? Por exemplo, lá Maués. Maués, ele tem só para você chegar na cidade de via fluvial, só tem um ramal, né? Um canal, melhor dizendo. Então, quando seca, não tem altura ali para os barcos, não entra, é só suprimento só via aérea. É complicado. O Rio Madeira está passando. Carauari, Rio Juruá também está entrando num colapso. São as mudanças climáticas, né, professor? Nós estamos passando por uma mudança climática séria, né, com uma seca jamais vista. Nós estamos vivendo o El Niño, né, que é um componente dessas mudanças que estão acontecendo no mundo inteiro, na vegetação, no clima, né? Então, tudo isso está sendo afetado. Nós, seres humanos, países industrializados que mais produzem, né, gás carbônio, CO2 para a atmosfera, eles também são responsáveis, assim como o nosso país também é responsável por esse problema que a gente está atravessando, né? É um problema sério que o mundo está enfrentando, o estado do Amazonas vai passar por esse problema sério, a estiagem é muito séria, o que está acontecendo hoje, né? E nós vamos sofrer não só como parte da logística, mas nós vamos também sofrer com a questão da alimentação, né? Então, o povo vai sofrer, né? Os ribeirinhos vão sofrer em grande demasia em função dessa mudança que está acontecendo nesse período, né, maluco que a gente está vivendo em relação ao clima, né? A consciência, ela tem que ser uma consciência planetária, ela não pode ser uma consciência única de um único país, mas sim uma consciência planetária, né? Eu acho até, professor, existe aquela frase, né, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu concordo, mas não é só ela, né? É importante preservar a Amazônia, mas é importante preservar a Califórnia, é importante preservar o Japão, né? A gente tem vários incêndios aí em Portugal também, né? Então eu acho que como você falou, é global. Não é um país não vai resolver o problema do mundo. E esse estado, nosso estado, o estado do Amazonas, é um dos estados, eu acho, uma das áreas mais ricas que nós temos no mundo, né? Biodiversidade muito grande. Aqui a biodiversidade, né? Produz tudo aqui, né? Produz óleo, produz café, aqui já estão produzindo café no sul da Amazônia, né? Nós produzimos, além disso, nós temos a regulação do clima, aqui nós regulamos a quantidade de chuva que vai para outros estados do Brasil, né? A Amazônia, ela é autossustentável, ela se autossustenta, tudo que ela produz aqui, né? Nós temos minério, nós temos uma capacidade de produzir gás natural, petróleo. Então, aqui tudo se produz. Agora, nós precisamos utilizar esse recurso de uma forma sustentável e que nós temos várias barreiras, né? A nossa rodovia BR-319, até hoje, ela não foi recuperada, ela não tem o licenciamento ambiental. Mas por quê? A indagação. A gente tem que se questionar por que até hoje
há mais de 23 anos atrás, eu fiz um estudo, nós fizemos um estudo, uma equipe toda multidisciplinar, fez um estudo para a BR-319, né, e apresentamos um órgão ambiental. Né. Até hoje, nós fizemos um estudo ambiental, até hoje não houve a liberação da licença ambiental da BR-319. Nós vivemos num estado isolado completamente do Brasil e do mundo, né? Só não somos mais isolados porque nós temos uma ligação pela BR-174 para a Venezuela, mas nós somos isolados do mundo, né? E nós temos um papel fundamental aqui dentro dessa região e dentro do Brasil. Desde a época da borracha nós sustentamos o Brasil e ainda com polo industrial sustentamos o Brasil. Sim. Através dos incentivos, né, que as empresas chegam aqui, através dos vários recursos financeiros que saem daqui do Amazonas e vai para Brasília. Então, assim, nós continuamos... Acho que falta um pouco de vontade, né, professor? Falta a vontade política, A vontade política de nós termos uma BR-319 ligada ao estado do Amazonas, né? E faria uma grande diferença em termos logísticos. Os produtos chegariam mais baratos aqui, né? Os produtos sairiam daqui mais baratos, né? Então, assim, nós estamos vivendo hoje uma seca que hoje, se nós tivéssemos uma rodovia, uma estrada, de qualquer forma, ou seja ela rodovia, ou seja ela uma forma que a gente poderia amenizar essa problemática toda, né, do custo logístico, do custo Amazonas, né? É um custo alto para uma empresa produzir um produto aqui e mandar para o Pacífico e mandar para outros locais do mundo, né? Então, assim, nós teríamos uma condição impressionante de ter um estudo, realmente, um estudo... O estado do Amazonas. No estado do Amazonas, buscar pessoas que pudessem fazer um estudo, né? O nosso estado tem uma dimensão tão continental que se você você fazer uma linha reta de Manaus para Miami, é mais próximo do que de Manaus para São Paulo, né? Professor, a gente vai fazer um breakzinho no nosso primeiro bloco. E no segundo bloco, gente, a gente vai falar de 2 projetos bem interessantes que o professor participou, que um é o projeto Civan e o outro é o... Como é que chama, professor? Ecopainel. Ecopainel, que tem a ver com a parte de biotecnologia. Ele fez um lançamento em Miami agora, trouxe para a gente aqui um exemplar que ele usou lá. E vocês vão gostar muito, gente. Já já estamos de volta. Obrigado. Gente, voltamos para a gente dar seguimento a essa entrevista muito bacana que a gente está fazendo com o professor Antônio, que é biólogo, tecnólogo e está à frente aí da parte de inovação lá da nossa querida UEA, né? Professor, você me falou em 2 projetos bem interessantes, né? Primeiro o Ecopainel e a questão do trabalho que foi realizado no Civan, né? Queria que você, nesse segundo bloco, a gente trabalhasse, você passasse aí pra gente como é que foi, principalmente a questão do Ecopainel, que eu achei muito sensacional. Inclusive, você trouxe aqui pra gente aí, mostrar pro pessoal de casa um exemplar, que aí a gente está falando de tudo, de tecnologia, de inovação e sustentabilidade. Sustentabilidade, sem dúvida. Bom, um grande prazer, novamente, falar sobre... projetos desenvolvidos na Amazônia, né? Então, vamos falar do projeto Civan. O projeto Civan foi um projeto pioneiro na Amazônia. Ele foi um projeto que nós fizemos toda a consultoria do licenciamento ambiental, dos estudos ambientais, onde seriam colocadas as antenas parabólicas, né, para a detecção de vários problemas ambientais, queima, desmatamento, problemas de tráfego, né, dentro da região amazônica, detecção de vários problemas ambientais que poderiam ser resolvidos através dessas antenas. Pois é, a gente tem, por exemplo, a questão das queimadas, né?
as queimadas poderiam ser detectadas através dessas antenas, né? E os ilícitos, né? Droga, contrabando, né? tudo Nossa região amazônica é fronteiriça, né? Fronteiriça estaria toda protegida com o projeto Silvana Amazônia. Então nós visitamos todos os municípios da Amazônia como um todo, né? E nós visitamos e realizamos o estudo ambiental e o licenciamento ambiental desses locais para colocação dessas antenas. Eu acompanhei dentro do estado do Amazonas, em vários municípios, e depois eu fui para Belém do Pará também, né, acompanhar os estudos ambientais dos colegas que nós contratamos. Em cada estado nós contratamos os colegas que a gente já conhecia, que trabalhavam na área. Uma força conjunta. Uma força conjunta, um estudo multidisciplinar que ocorreu naquela época. Bom, e isso trouxe uma grande visibilidade para nós como consultores, né, naquela época. Ser um consultor do projeto Silvana Amazônia não é para qualquer pessoa, né? Então, nós tivemos essas experiências que foram bastante importantes para a minha carreira profissional. E para falar do segundo projeto, esse projeto Deixa eu só fazer mais um adendo. Professor, eu queria trocar de ideia contigo sobre... Vamos voltar para a situação das queimadas. Vamos. Aí existe toda uma situação política, né, imbróglio, que eu não quero ir para esse lado político. O nosso podcast é totalmente apolítico. O interesse aqui é de conhecimento, enfim. Uhum. Mas, você vê, por exemplo, a questão das queimadas, né? Professor, eu sou muito fã de tecnologia. E eu entendo que a tecnologia ela veio para ajudar, né? É certo que, por exemplo, a tecnologia que hoje se emplaca na indústria belística, né? Não é muito positiva, porque são armamentos, armamentício. Mas, por exemplo, professor, porque quantos profissionais tem no IBAMA que pudesse... como o senhor falou um pouquinho antes, a Amazônia tem uma dimensão continental, né? E aí, quando a gente vai falar da Amazônia envolve até outros países, correto? Então, o que acontece? Por que, professor, qual a dificuldade de se usar drone para fazer esse monitoramento? Porque o drone, ele é um instrumento muito usual, tá? Não enxergo, e eu não estou falando desses drones de 3 metros, estou falando de coisa simples. Um drone que você vai hoje, compra pela internet, ou vai numa loja, em torno de 4, 5 mil reais. Tá? O que é um valor desse para um governo? Então você pode fazer aí, quantos profissionais tem? 100 profissionais? Não, você pegar 100 profissionais não vai cobrir a área da região amazônica. Mas se você pegar 100 profissionais com 100 drones, a coisa muda de figura. Você tem vários programinhas aí. Então, o que falta? Qual a dificuldade? E aí eu estou falando só do governo brasileiro, professor. Eu acho que, como você falou no primeiro bloco, é ter uma visão geral, global, né? Porque a gente sabe que tem muito fundo daqui, ONG dali, fundo daqui. Bacana, mas vamos materializar tudo isso. Vamos parar só de criticar e vamos ser resolutivos. Fala um pouco, eu não sei se tá dentro é um tema que me deixa assim inconformado mesmo, porque eu acho que falta vontade. E eu não estou falando de vontade só política, não. É vontade mesmo de fazer. As próprias ONGs e fundações poderiam, em vez de estar criticando, efetivar mais isso. O governador nosso agora, o governador Wilson Lima, tem feito vários movimentos, eu acho que tem que ter vontade política, mas eu acho que a parceria público-privada tem que entrar também. Exatamente, eu concordo plenamente com o teu sentimento, eu tenho o mesmo sentimento, eu vejo que hoje a tecnologia ela tem que ser aproveitada, a inovação ela está aí, o mundo é inovativo, o mundo é inovação. Eu não vejo mais o mundo com aquele mundo de há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. A revolução industrial que está acontecendo hoje é uma revolução de inovação. Nós estamos vivendo numa nova revolução. A revolução industrial hoje é inovação, né? É criatividade, criando vários produtos, né? E eu vejo que o drone é uma grande saída, sim,
uma grande Cobre saída. uma área muito maior. Cobre uma área maior. Hoje, eu visitei a Universidade do Porto, em Portugal. Existem startups já trabalhando com drone, levando um remédio de uma drogaria para a casa de uma pessoa. Então, a compra desse remédio, os hospitais estão utilizando o drone em Portugal. Então, esse é o mundo da revolução industrial, né? Então, nós precisamos olhar isso com bons olhos. Professor, você tem, por exemplo, a própria Embraer está desenvolvendo o tal dos carros voadores. Elétricos. A Embraer, para mim, é referência Elétricos, mundial. Né? Então, quer dizer, qual a dificuldade de trazer, implementar isso e efetivar? Exatamente. Eu acho que o ser humano tem que... Nós temos hoje, dentro da nossa... Eu tenho conversado com alguns professores da nossa universidade, da Universidade do Estado do Amazonas, do UEA, eles já estão desenvolvendo alguns projetos nessa área, né, nessa área do drone. Né, tem alguns colegas que já estou conversando com reuniões, né, para ser lançado esses projetos, para a gente buscar investimento de empresas do polo industrial, para que nós possamos desenvolver essas experiências dentro de alguns municípios do estado do Amazonas. Sensacional. Então, assim, isso é uma ideia de um grupo de professores. Tem um outro grupo de professores de Tabatinga também com a mesma ideia. Tabatinga é um município que tem que ter um olhar diferente. E Tabatinga é Zona Franca também, né? Tem uma Zona Franca lá. Zona Franca livre, né? Então, assim, nós precisamos olhar a Tabatinga até como um modelo de logística e como um modelo também de desenvolvimento, né? Porque se nós não desenvolvermos Tabatinga da forma correta, nós vamos desenvolver da forma mais deprimível possível. Pejorativa, né? Mais deprimente possível, no sentido de ter realmente grandes problemas sociais, né, de crime, de ilícitos, né, ou como nós estamos próximo ao Peru, próximo também à Colômbia, então nós precisamos ter esse olhar diferente para Tabatinga, né? Um olhar também de desenvolvimento tecnológico, um olhar também de novos cursos para Tabatinga, né, nessa visão mais uma visão, né, mais macro, né? E é isso que a nossa universidade, através do nosso reitor André Zogaíbe, a nossa professora, também a vice-reitora Kátia Coceiro, tem esse olhar, né, do desenvolvimento da inovação para os municípios do estado do Amazonas, né? Então, nós estamos já trabalhando com projeto de drone, viu? Então, a academia, ela tem que ser responsável pelas soluções do problema, né? E dizer ao governo o que a gente pode... Na verdade, eu acho que é um conjunto de forças, né? Sim. Eu acho que agora, uma coisa... Mas o conhecimento vem da academia. Sim, perfeito. Né? Então, nós temos que trazer esse conhecimento, nós temos que dar, o que você falou, a solução para esses problemas que estão acontecendo no estado do Amazonas, né? Seca, vazante, né? Estiagem, tudo isso. As queimadas. Nossos professores estão desenvolvendo projetos inovadores nessa Muito área. legal. Né? Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Bacana. Professor, vamos então para... Agora vamos... Eu percebo que o senhor tem a cereja do bolo aí. Essa cereja do bolo aqui, ó. Essa é a mesa. Essa é a mesa que foi fabricada a partir de um estudo científico, né? Essa mesa é... Maciça? Maciça, né? Ela foi fabricada a partir da extração da fibra, do resíduo, do caroço do açaí. Foi minha tese de doutorado, né? Então, eu fiz um estudo científico. Esse estudo científico, ele não nasce de um dia para o outro. É uma pesquisa básica. Essa pesquisa durou quatro anos, né, para você desenvolver todo esse produto. Isso aqui já é considerado um MVP, produto minimamente viável, né, que foi lançado recentemente em Miami, em abril desse ano nós lançamos em Miami, no workshop de bioeconomia, né? Então, assim, lançamos tanto a mesa como a caneta açaí. A mesa também foi denominada mesa açaí. Então, são produtos que foram realizados por meio de uma pesquisa científica, de uma tese de doutorado. Foi minha tese de doutorado que eu realizei. A partir do momento que eu finalizei a tese, fiz o registro de patente desse material, junto ao INPI, com parceria da Universidade do Estado do Amazonas, que faz parte também, né, dessa patente, o Museu Paraense Emílio Guild, que eu desenvolvi uma parte da minha tese
em Belém do Pará, na Universidade Federal do Pará, né, no qual eu tirei meu doutorado, né, e também desenvolvi na USP de Pirassununga, né, onde eu tive uma parceria enorme com o grupo de pesquisadores da USP de Pirassununga, que trabalham com resíduo, que nós denominamos resíduos agroindustriais. São resíduos que são jogados no lixo, como o resíduo do açaí, né, como a cana-de-açúcar, o bagaço de cana, como a casca do arroz. Então, tudo isso já são trabalhos científicos produzidos e publicados em revistas científicas. A partir do momento que eu solicitei o registro de patente, aí eu publiquei também publiquei um resumo da minha tese de doutorado numa revista especializada de engenharia de materiais, na parte de materiais, no qual eu sou hoje professor de algumas disciplinas dentro da universidade, no curso de engenharia de materiais, um curso bastante importante também para a nossa região. E aí eu patenteei e comecei a participar de algumas, fui selecionado, criei uma startup e fui selecionado para participar de algumas incubações, acelerações, né? O PPA da Amazônia foi um ano de aceleração e incubação, e aí incubação desse produto, desse ecopainel, que foi denominado de ecopainel, e aí nós estamos agora, criamos um grupo de pesquisa, esse grupo para trabalhar com a parte de negócio realmente, e aí criamos um grupo de pesquisa onde tem engenheiros, engenheiro mecânico, engenheiro de materiais, economistas, né, tudo vislumbrando, né, colocar o produto para ser vendido e colocado no mercado. Não é fácil, nada disso está sendo muito fácil, há 10 anos que eu venho trabalhando nisso. A pesquisa tecnológica agora está pronta, esse material, ele é sustentável, é um resíduo que sai do lixo, um caroço, né, que é jogado fora e que ele pode ser utilizado de uma outra forma. Nós denominamos, inclusive é um estudo que nós estamos fazendo também, o estudo da economia circular, da cadeia produtiva do açaí, onde tudo é reaproveitado. O açaí é uma grande, eu falo que o açaí é uma grande commodity ambiental, né, uma commodity que tem um valor incomensurável. Eu vou te dar só um exemplo. Na grande crise do governo Dilma, crise econômica que a gente passava, todo o país estava passando por uma situação financeira bastante difícil. O estado do Pará não. O estado do Pará não passava por essa questão financeira, porque ele tinha dois produtos, do produto interno bruto dele, do PIB, que colocavam o PIB do Pará lá em cima, em relação aos outros estados do Brasil, que era o produto minério e que era o produto açaí. Então, o Pará não sentiu a crise econômica, não sentiu tanto a crise econômica que os outros estados sentiu. Por quê? Porque nós tínhamos uma commodity, que era o açaí. O açaí hoje está no mundo inteiro, né? Pois é, professor, eu tenho um grande amigo meu me falou essa frase, que é o seguinte: crise econômica, o dinheiro ele sai de uma mão, mas esse mesmo recurso não deixa de existir. Ele vai sair de uma mão para ir para outra. E nas crises econômicas, quem tem substância inovadora ou uma substância, um produto diferenciado, algumas caem e outras emergem com isso aí. É o que você está acabando de falar com relação àquela questão do Pará, né? E eu posso dizer que esse produto é um produto inovador. Ele não é só um produto inovador na área de materiais. Ele é um produto inovador tecnologicamente, porque existem tecnologias que nós utilizamos, que nós patenteamos, que não é comum, né? Não foi comum em nenhuma outra pesquisa científica. Né? Ele é um produto inovador, né? Ele é inovador em todos os aspectos, né? Ele sai do lixo e ele é transformado em produto, né? Automaticamente ele tem um valor também. Professor, o senhor estava conversando comigo que hoje a aplicação dele é o quê? Na parte de móveis. Hoje, né, ele né? pode ser utilizado como móveis, hoje ele pode ser utilizado como divisórias, ele pode ser utilizado como acústica, né? Ele pode ser utilizado com a parte de movelaria para as escolas, com artesanato, com pequenos produtos, né,
pequenos produtos oriundos do artesanato local. Hoje nós fabricamos uma caneta, né, também do ecopainel, do resíduo do caroço do açaí. Então, assim, a visibilidade desse produto e a característica desse produto, ele pode ser comparado ao pinus e ao eucalipto. Ele tem, tecnologicamente, um diferencial substancial do pinus e do eucalipto. Ele se sobressai, ele tem a mesma propriedade mecânica, muito parecido com do pinus e eucalipto. Né? Então, resistência boa, a resistência durabilidade é excelente. Boa. Né? Eu tenho uma placa que eu fabriquei na época da minha tese, há 10 anos atrás, a placa completamente, né, intacta, conservada. Então, assim, é um produto que hoje a Amazônia tem, faz parte da bioeconomia, esse produto do Amazonas. Né? Nós temos um produto amazônico oriundo da bioeconomia, que é o ecopainel. É um dos produtos mais importantes porque vem da biodiversidade. E não vem só da biodiversidade, da extração de um óleo, de uma planta, da andiroba, da copaíba, né, do pau rosa. Não, ele vem do lixo, ele vem de um resíduo fabricado. E toda essa cadeia do açaí, ela é uma cadeia muito importante, porque eu não só posso fabricar o ecopainel, eu posso também utilizar o caroço do açaí, após a extração da fibra, eu posso utilizar para N coisas. Né? O que tem dentro daquele caroço é ouro. É ouro. Né? Um jornalista falecido já, né? Eu não estou me lembrando o nome dele, ele dizia que o caroço do açaí é ouro. E é ouro mesmo. Sim. Sabe? Existe uma pesquisa aqui na Faculdade FAMetro da aplicabilidade do caroço de açaí na construção civil. Sim, então você tem na composição ali do concreto, você tem aquela parte lá de seixo, de brita. Então eles estão, o caroço de açaí é tão resistente que eles estão diminuindo a quantidade da brita e incrementando com o caroço de açaí. Isso, pô, o caroço do açaí, assim, eu não gostaria de utilizar esse caroço, poderia para pallets, eu poderia utilizar o caroço do açaí para pallets. Mas eu não vejo que é tão sustentável como eu posso utilizar o caroço do açaí, o resíduo, para fabricação de móveis, para fabricação de artesanatos. Então, isso é importante. Eu poderia utilizar o caroço do açaí, o ecopainel, para produzir também escova de dente, aquela parte da escova, né? A arte todinha da escova. Então, assim, nós podemos utilizar, eu tenho que criar realmente uma oportunidade e buscar os investidores que queiram investir nesse produto, que vai fazer uma grande diferença no mercado internacional. Né? O Brasil hoje é considerado o 8º país que mais produz painéis de madeira no mundo. 8º. Nós estávamos numa posição, há uns 5, 6 anos atrás, antes da pandemia, nós estávamos na 5ª posição mundial de produção de MVP, MDP, MDF e OSB, que são categorias, né, de produção de painéis de madeira. Hoje nós somos 8º. Nós temos uma empresa no Brasil, a Duratex, que produz, né, painéis, né, de MDF, MDP e OSB para o mundo inteiro. Para a América do Sul, ela realmente é uma das grandes... A gente imaginando aí uma parceria com uma empresa desse nível, trabalhando com a tua tecnologia. Seria ideal, seria ideal. Professor, a gente vai dar um breakzinho e vamos vir para o nosso último bloco aí, pessoal. A entrevista passa rápido, interessante. Já voltamos. Bom, gente, estou aqui no terceiro bloco. Geralmente no terceiro bloco eu falo peço uma opinião sobre os pilares que a gente trabalha aqui no podcast.
Eu acho que nessa entrevista em especial não vou fazer isso, porque foi o que a gente falou ao longo desses mais de 40 minutos de bate-papo. Muito inteligente, muito legal, professor. Eu queria te agradecer demais a tua presença. Em especial agradecer aí meu médico, meu amigo Abdala, que foi quem te apresentou para mim e possibilitou esse conhecimento tão bacana e viabilizou essa nossa entrevista de hoje. Queria te dizer que eu tenho muito orgulho como amazonense, como manauara, de saber que tem uma pessoa que tem um trabalho tão bonito, de longos anos, e que lá atrás, há 20 anos atrás, já falava de sustentabilidade. E a gente sabe o quão difícil, infelizmente, ainda tem muitas barreiras, né? Muita falta de conhecimento, e a gente lida com isso. Mas eu sei que é um trabalho árduo, e te parabenizar por todo esse trabalho, e tenho certeza que a gente ainda vai ter algumas parcerias boas aí pela frente. Aqui está aberto para você fazer umas considerações finais e, acima de tudo, te agradecer pela tua presença. Que é isso, eu que agradeço. Agradeço ao meu genro, né, Dr. Abdala Frasch, que realmente tem uma visão também empreendedora, uma visão de inovação, né? E ele sempre está me orientando juntamente com a minha filha, a Bárbara Mesquita. Bom, prazerzão estar aqui e dizer a importância de nós termos um produto oriundo da biodiversidade, né, como um modelo de negócio, de sustentabilidade, né? Esse é um produto que pode fazer a diferença dentro do estado do Amazonas e dentro do Brasil. Se eu tivesse morando em Miami, se eu tivesse morando em outro país, eu teria certeza que esse produto já estaria sendo vendido em qualquer lugar do mundo, né? Porque o mundo moderno hoje é sustentável, todo mundo busca essa sustentabilidade. Supermercados que há 20 anos, quando eu morei em Londres, que eu fui à busca do meu doutorado em Londres e fiquei um tempo lá no Jardim Botânico de Londres, no Kew Gardens, a gente já falava em sustentabilidade há 20 anos atrás, né? Então tudo isso é muito recente no Brasil, mas nós temos certeza que um produto dessa natureza aqui, ele pode ser viabilizado economicamente. Com certeza. Primeiro que o custo disso é muito mais barato do que o custo do painel tradicional, né? Enquanto o painel tradicional utiliza a resina de ureia formaldeído, a resina sintética, e que é poluente, países como o Japão já existe uma lei específica para esse uso dessa resina, né? O Brasil ainda utiliza essa resina, a ureia formaldeído, na fabricação dos seus painéis. Nós utilizamos uma resina do óleo de mamona, que é muito mais natural, muito menos poluente do que a resina sintética. Então aqui, nós estamos diante de um produto ecologicamente correto, socialmente justo, porque eu também penso na qualidade de vida dos ribeirinhos, da qualidade de vida da nossa população amazônica, né? Então, assim, eu vejo que a criação de uma cooperativa para produzir, para a retirada dessas fibras que vem do lixo, poderia ser um modelo econômico, né, da sociobiodiversidade para trazer essas populações para participar da retirada, da extração dessas fibras do caroço do açaí. Eu vejo que esse um produto é um produto que tem uma visão holística, né? Essa visão que eu tenho, né, de mundo, é uma visão holística de criar oportunidades para a sociedade, de geração de emprego e renda, de buscar sustentabilidade ambiental, né, de buscar a sustentabilidade tecnológica, de criar inovação. Então, nós estamos aqui diante de um produto que vem de encontro ao teu podcast, né? Inovar a Amazônia. Com certeza. Né? Então, isso aqui é um produto que é a cara da Amazônia, né? O açaí é a cara da Amazônia hoje, é uma commodity, né? E eu solicito a quem tiver interesse em ser parceiro, mas tem que ter uma consciência, não é qualquer parceiro que vai trabalhar com isso aqui. É que tem que ter uma consciência, essa consciência ecológica, essa consciência planetária. Sustentável. Né? Essa consciência sustentável, né? Então eu faço um convite, né, a vocês que queiram ser parceiro. Né, gente, a gente vai produto. colocar depois o contato do professor. Isso. E quem tiver interessado, com certeza vai procurar. 1001 utilidades. Com certeza.
Queria agradecer, né, mais uma vez essa entrevista aí, a audiência de vocês, falar que a gente procura sempre estar em evolução e agradecer mais uma vez o nosso querido professor Antônio aqui e que a gente espera vocês para a próxima aí, que vem mais coisa boa pela frente, beleza? Grande abraço, valeu, tchau!